primeiro chat... Todo mundo fala do chat GPT agora porque virou moda, mas isso é uma sacanagem, porque o primeiro chat computacional chama-se Elisa e vem dos anos 60 do MIT. Imagine, o computador do cara tinha 64K de memória. E ele criou, esse cara é um dos meus heróis, o Joseph Wasserman. E ele criou um chat Elisa, que era um computador falando com as pessoas. E um dia ele chegou no laboratório e a secretária dele recebeu ele e falou, olha, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim? Eu fui trabalhar. Ela falou, não, das 9 às 10 é o meu tempo com a Elisa. E a secretária que trabalhava com o cara, que via ele fazer tudo o que ele fazia, tinha assumido que a Elisa era alguém. A Elisa era um programa de computador treinado a responder de uma maneira, né, que você começava a ter a impressão, peraí, é mais do que um programa de, né? Só que as pessoas começaram a ficar ligadas a Elisa, ou seja, o nosso cérebro criou essa conexão. E nesse momento, quando esse cara publica isso e mostra isso para a comunidade de inteligência artificial, todo mundo achou, bom, acabou a farra, né? Nós vamos criar um computador que vai reproduzir toda a semântica, e até hoje eles estão tentando e não conseguiram. E o próprio cara falou no final dos anos 60, não vai funcionar. Em 60? 68. Ele já sabia que não ia funcionar e ele virou um pária da área. Ele era o líder da área, o cara mais famoso, um alemão, e de repente ele começou a ser completamente escanteado porque ele defendeu que o livre-arbítrio existia e que nós não íamos ter uma fórmula, um algoritmo que... E aí a pergunta que ele faz é muito sensacional. Ele chega numa briga lá que ele estava tendo. Qual é a sua definição de beleza? Eu pus no meu livro isso. Aí o cara fala, como assim? Se você me der uma... Porque ele estava falando com um programador de inteligência artificial. Ele falou, como é que se programa beleza? Ele falou, se você não me der a fórmula da beleza, eu vou programar. Aí o cara fala, mas e se eu não te der a fórmula? Aí o cara fala, então beleza não existe. Se você não tem uma fórmula, a beleza não existe. Aí ele fala, quer dizer que a sua mulher não, e a sua filha e a sua mãe não são belas? Aí o cara fala, claro que são maravilhosas. E qual é o algoritmo que você usa para definir que elas são belas? E o cara engasgou, né? E aí ele mostrou que tem certas coisas que são não computáveis. Genial. Isso é a consciência, Miguel? Provavelmente. Eu tenho uma definição de consciência. Eu não falo isso num congresso de neurociência, mas fala para nós, mas você pode falar aqui para nós. Mas aqui eu posso falar. Nós cientistas aqui podemos. Apesar que vão traduzir um dia desses para o inglês, tudo isso, eu já falei, vale a pena. Veja, para mim, o cérebro funciona como um todo. Tá? Nós passamos 100 anos fazendo a cartografia do cérebro. Isso aqui os caras falavam, né? Isso aqui é tato, isso aqui é visão, isso aqui é audição. Bom, eu tenho um amigo meu que começou a estudar tato como eu, vibriça de rato. Nós dois éramos 2 experts do mundo em estimular a vibriça do rato e ver para onde ia. O bigodinho. Bigodinho. O bigode de rato. Eu fui o maior estimulador de bigode de rato do mundo durante uns 6 anos. Aliás, ele tem uma função nobre no rato, não tem? Tem. Tanto é que um dia meu filho... Eu contei para vocês. Meu filho mais jovem estava no primeiro dia lá do pré-primário americano. O que seus pais fazem? Aí um cara... Meu pai é advogado. Meu pai é engenheiro. Meu pai é físico nuclear. E o seu, Daniel? O meu é neurocirurgião de rato. Fiquei famoso na escola instantaneamente, né? Mas enfim, esse cara mostrou que quando ele e eu também fomos sem saber, nós fizemos o mesmo experimento, um na Califórnia, um na Filadélfia. Mexemos num filamento, era só para ligar esse pedacinho, né, do rato, né? Ligou o cérebro inteiro do bicho. Tá? Então a minha teoria é que o cérebro, ele funciona como um todo, ele funciona em analógico, ele é o produto de um campo eletromagnético. O eletromagnetismo é o motor do cérebro humano e a consciência é um campo. Ele emerge desse campo, é uma propriedade emergente, a gente chama. É quando você está no estádio. Muito bom. E você vê uma jogada tão fenomenal. Eu posso até narrar, se você me permitir. Fica à vontade. André Pereira recebe a bola, trava o cérebro, titubeia. Deivinho olha, o gênio Deivinho, se você estiver me ouvindo, David, captura a bola e faz o gol no goleiro, que até hoje não sabe por onde ela entrou. No momento que a torcida de um lado explode e a outra, se você comparar a explosão e a inibição como campos magnéticos e somar, isso é um cérebro. Isso é a consciência.
Agora, Não vai ter algoritmo. pra isso. não vai ter nenhum algoritmo que vai fazer isso.